Olá, irmãos, sejam bem-vindos à nossa casa. Estamos aqui nessa noite. Eu não sei se para você vai ser de dia, de tarde ou de noite aí que vocês vão receber esse vídeo, aí na conferência da Associação dos Músicos Batistas do Brasil. Chique. Chique. E eu queria nos apresentar aqui. Eu sou o Marcelo. Eu brinco que eu sou um engenheiro com vocação para música, né? Eu tenho o meu trabalho, mas também Deus levantou esse ministério. E a Raquel, que alguns de vocês devem conhecer, minha esposa que está aqui ao meu lado. E a gente há 20 anos tem participado desse ministério tão desafiador que a gente costuma dizer que é o único ministério que a gente conhece que existe no céu, né? A música que existe no céu, sendo que a palavra já está lá e quando nós estivermos face a face com o Senhor, a palavra estará plenamente revelada, o próprio Jesus conosco. Então a gente queria dar as boas-vindas e a gente quer trazer uma palavra para vocês, mas antes queria chamar a atenção para o tema, né? Músico real em um mundo virtual. E eu lembrei muito daquele filme Matrix, né? A gente está numa era, a pandemia veio acelerar assim toda essa realidade digital, essa questão da tecnologia que tem crescido muito nesses dias, né? E parece que quem nunca teve ainda, eu já tive isso aí um ano atrás mais ou menos, de falar alguma coisa, daqui a pouco aquela coisa aparece no celular, né? Ou preciso de um fone de ouvido, e depois daqui a pouco aparece lá no seu Instagram o seu fone de ouvido, parece que a gente está sendo monitorado, né? Eu lembro daquele filme Matrix de, sei lá, deve ter uns 15 anos pelo menos, né? Que as máquinas controlavam os seres humanos, né? Então hoje nós estamos realmente em um mundo virtual, caminhando em um mundo virtual, interagindo em um mundo virtual, e nessa pandemia isso se acelerou de uma forma enorme, assim, né? Todos se viram obrigados a estar envolvidos com essa questão virtual, principalmente nós, através da música, né? Então a gente quer deixar uma palavra que inspire o coração, a Raquel preparou aqui, mas que ao mesmo tempo confronte a sua vida, citando o exemplo de Saul e de Davi, que ela vai trazer para vocês agora. Espero que Deus abençoe. Eu também. Gente, é uma alegria de verdade estar com vocês. Na verdade, eu não vou trazer a palavra nós dois aqui, né? Mas quando eu ouvi o tema, eu achei tão interessante a colocação, né? Eu fiquei pensando o que é ser um músico real para nós, dentro do nosso contexto, né? Eu creio que a música, que como o Marcelo estava dizendo, né, existe desde antes da criação do mundo e vai estar lá no final, quando já não houver mais mundo, né? A gente vai continuar usando a música como expressão de louvor a Deus. Jó dizia, né, que as estrelas da alva cantavam. Então, eu creio sinceramente que a música é a arte que mais rápido chega ao coração do homem. É um presente maravilhoso. Martinho Lutero, se não me engano, dizia que depois da palavra, a única coisa que merece louvor é a música. Interessante isso, né? Depois da teologia também, ele citou que a arte, após a teologia, a arte mais bela seria a música, né? Então. Foi Lutero que falou isso também? Uhum. Então, aí o que eu fiquei pensando, assim, eu creio sim nesse poder que a música tem de tocar o coração do homem, de mexer com as emoções, mas no nosso contexto, né, de igreja, de vida cristã, a gente quer ir além desse poder que a música por si só exerce. Nós queremos aliar a música àquilo que é sobrenatural, que é a parte de Deus através da música, né? Eu sinto assim que quando nós cantamos a palavra de Deus e aquele louvor é um louvor que carrega a presença de Deus, a verdade de Deus, o poder, a transformação no coração de quem recebe aquilo é infinitamente maior do que simplesmente algo nas suas emoções. Eu creio sim em espíritos malignos que fogem da presença do Senhor, eu creio em curas, nós temos testemunhos desse tipo, pela graça e misericórdia do Senhor, no nosso ministério, e eu creio sim que há quebrantamento, que há confissão de pecados por esse ambiente espiritual e sobrenatural que o louvor ao Senhor pode nos trazer. E aí quando eu pensei num músico que trouxesse para nós bastante aprendizado, é claro que eu lembrei do nosso querido, eterno Rei Davi. A gente sabe que nenhum personagem do Velho Testamento se escreveu mais na Bíblia do que Davi. Abraão, por exemplo, 14 capítulos, Jacó, se não me engano,
11 capítulos, Elias 11 capítulos, mas para Davi foram dedicados 66 capítulos, além de 59 referências, se eu não estiver enganada, no Novo Testamento. Então, é alguém que realmente pode nos ensinar. Ele não era só um homem segundo o coração de Deus, ele também era músico. E o texto que eu tenho para trazer para nós aqui, que eu tenho certeza que você conhece muito bem, e talvez eu chova numa olhada, mas a palavra se renova, né? Então, que ela caia numa boa parte do seu coração e produza os seus efeitos, é aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, a partir do verso 14. Você pode ler, amor, por favor? Vou colocar o óculos aqui. Do 14, ó. Lê até aqui, ó. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e traga-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. E atenção agora. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Amém. Nós lemos capítulo 16, do verso 14 até o verso 23. Então, algumas coisas raras, né, me chamam a atenção nesse texto, mas a primeira eu queria colocar é essa declaração aqui, depois que eles falam, né, das características de Davi: sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. O Senhor está com ele. Você se lembra de que um pouquinho antes da descrição desse tempo aqui, Samuel foi enviado à casa de Jessé, da parte de Deus, foi enviado para ungir o próximo rei de Israel. Deus já tinha rejeitado Saul por causa do coração de Saul, por causa das atitudes de Saul, e já tinha escolhido alguém para substituir o rei Saul. Você sabe toda essa história. No último versículo aqui, dessa parte, quando Samuel unge Davi, a Bíblia diz assim: Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então, o Espírito Santo estava sobre Davi. No versículo seguinte fala: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um outro espírito, um espírito maligno enviado da parte de Deus, atormentava Saul. Então, o que eu queria mais chamar a atenção para nós nesse momento aqui é que o que fez com que Saul gostasse tanto de Davi, tem uma versão que fala que Saul amou Davi, foi pelo fato da depressão que ele estava sentindo, da tristeza, da angústia, da opressão espiritual que Saul sentia. Quando Davi tocava e provavelmente cantava, né, os seus salmos ali, aquilo que ele compunha lá, junto com as suas ovelhas, o espírito maligno saía. Então isso trazia um grande alívio ao coração de Saul. O que acontecia ali, meus irmãos? Pensem comigo, não era só uma música bem executada, mas era o Espírito do Senhor na vida de Davi. Conforme ele cantava, conforme ele tocava o seu instrumento, a presença do inimigo ali não conseguia permanecer naquele lugar e vazava e saía dali, né? Então eu creio sim que é importante a gente tocar bem, é importante a gente aprimorar isso, mas mais importante do que tudo isso, ou tão importante quanto, né? Vamos equilibrar, né? É a presença do Espírito Santo na nossa vida. Como que Davi cultivou tudo isso? Você se lembra, Davi, quando Samuel foi ungido, nem foi lembrado pelo seu pai, nem pelos seus irmãos. Então, há muito tempo, Davi estava de forma humilde, obedecendo o seu pai, cuidando das ovelhas, sozinho, lá naquelas montanhas. Então, eu coloquei aqui 4 formas que Deus usou para formar esse futuro rei, esse homem que iria ser o maior rei de toda a história de Israel e que tinha
no seu coração o desejo de servir, de agradar a Deus, de obedecer ao seu pai. Davi foi escolhido não porque ele era um músico excelente, não porque ele foi rejeitado pelos seus pais, não, mas foi o coração de Davi que atraiu o olhar de Deus. Também a sua humildade, a sua integridade, mas o que foi que Deus usou para tratar e gerar isso tudo no coração de Davi? Então eu pensei em 4 coisas. A primeira é solidão. Pensa comigo, Davi ficou quanto tempo ali? Ou solitude, isso mesmo. Sozinho, sem família, sem irmãos, sem ninguém. Só ele, as ovelhas, sobre as noites escuras, ou sobre o vento forte, ou sobre o sol forte do verão. Ele estava ali sozinho e nesse momento de solidão, coisa que para muita gente é difícil, não é? Tem gente que não lida bem com a solidão. E isso revela, na verdade, coisas não bem resolvidas, né, na sua alma. Mas Davi não tinha isso não, porque ele usava esses momentos de solidão para desenvolver relacionamento com Deus. Ele cantava ao Senhor, ele compunha ao Senhor, ele contemplava a beleza daquelas montanhas. Eu estive ali, não sei se no lugar exato, né, mas eu me lembro de numa excursão até Israel, eles mostrarem, olha aqui, tá, tanto era o campo onde Ruth, né, colhia, mas também foi o lugar onde Davi pastoreava as suas ovelhas. E eu imagino que ali, na solidão, Davi aprendeu as principais lições antes de lhe serem conferidas responsabilidades e recompensas públicas. Então, utilize bem a sua solidão. Nesse tempo de pandemia, né, muita gente ficou mais sozinha. E a gente pode usar, assim, esse tempo para desenvolver relacionamento com a pessoa mais importante da nossa vida. Quanto mais relacionamento a gente tem com Jesus, mais a gente se enche desse Espírito Santo, desse Espírito de Cristo. E tudo que a gente fizer, seja falar, seja cantar, seja limpar uma casa, seja orar por alguém, seja aconselhar alguém, tudo que a gente fizer vai ter a graça de Deus, vai ter a unção do Espírito Santo e a coisa vai além das nossas forças. Enquanto eu não tenho o poder de Deus agindo através da minha vida, eu faço aquilo que eu sei fazer, aquilo que humanamente me é possível. Mas quando eu sou um instrumento cheio da presença e do poder de Deus, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, pelo poder dele. Eu apenas um instrumento nas mãos dele. Amém. É isso, amor? É isso aí. Outra forma, né, que Deus usou para forjar esse futuro rei Davi foi o que eu chamo de obscuridade, ou seria anonimato, escuridão. É estar fora dos holofotes, é estar fora da luz, dos aplausos, do reconhecimento, né? Não percebido. Tem um texto interessante que diz assim, olha, homens e mulheres de Deus, servos em potencial, são primeiramente desconhecidos, invisíveis, não apreciados e não aplaudidos. E é interessante que parece que aqueles que aceitam o silêncio da obscuridade, a princípio, são melhor qualificados para o aplauso da popularidade. Olha que interessante, quando ninguém está vendo, eu estou adorando o Senhor. Quando ninguém está observando, avaliando, eu estou me enchendo da presença do Senhor, eu estou cantando para Ele, eu estou tocando para Ele, eu estou cultivando esse relacionamento, eu e Ele, independente de ter gente vendo ou não, é aqui que a coisa acontece. E se for propósito de Deus, em algum momento, colocar isso de forma pública, o que acontece no a sós é o que vai fluir, né? Então, a gente falou sobre a solidão, a gente falou sobre a obscuridade ou o anonimato, mas também Deus usou a monotonia. Era todo dia a mesma coisa. Acorda, leva as ovelhas para tomar água, traz as ovelhas para a sombra, leva as ovelhas para o campo para se alimentarem, traz as ovelhas. Eu não entendo muito de pastorear ovelha, mas devia ser mais ou menos assim, amor. Aí deita na sombra, leva para o outro. Uma rotina, né? Cura ali uma feridinha dessa daqui, vai buscar uma que tá mais rebelde lá. Era o dia a dia, sempre igual, sempre igual. E é importante. Só quando aparecer um leão. Ah, mas a gente vai chegar nisso. Deus usa esse sempre igual, essa monotonia, essa repetição. Deus nos treina nas pequenas coisas. Deus requer de nós fidelidade no dia a dia. É na hora de fazer a escala, é na hora de estudar aquela música que eu já toquei 500.000 vezes, é ouvir de novo, é ensaiar de novo, é exercitar de novo, enfim, aquela repetição de coisas que a gente sabe no nosso dia a dia, né? Na minha vida, por exemplo, saindo um pouco
visão musical da coisa. Nossa, tá quase acabando meu tempo, né? Peraí, saindo um pouco dessa questão musical, eu sou mãe, né? Então quantas vezes eu me vejo assim, puxa, eu podia estar fazendo isso, fazendo aquilo outro, mas eu tô aqui na cozinha, cozinhando, eu tô aqui lavando louça, eu tô sentando para fazer tarefa junto, eu tô me dedicando esse tempo aos meus filhos, é o dia a dia, é a rotina, mas isso é tão importante. Quando a gente é fiel nas pequenas coisas, Deus pode nos colocar sobre coisas maiores, não é? E aí a última coisinha que eu queria tratar com vocês é da realidade. Então a gente falou obscuridade, a gente falou sobre solidão, sobre a monotonia e a realidade. O que eu quero trazer sobre essa ideia da realidade? É que a gente às vezes espiritualiza demais a coisa, dizendo que ficar a sós, pensando, né, que ficar a sós com Deus é essa coisa muito da contemplação e só da solitude, não sei o que. E na verdade, Davi cultivou tudo isso, mas tinha dia que tinha leão, tinha dia que tinha urso para matar, e a gente está vivendo dias difíceis, às vezes perdendo alguém ou sendo impedido de trabalhar, realidade. E é nessa realidade do dia a dia que Deus tem nos formado. 2 lições para eu encerrar minha parte. É nas pequenas coisas e nos lugares solitários que provamos ser capazes de grandes coisas. Se você quer ser alguém com uma grande visão, deve cultivar o hábito de desempenhar bem as pequenas coisas. E outra, quando Deus desenvolve as nossas qualidades interiores, Ele jamais tem pressa. Alguém já disse que a conversão é um milagre de um momento, mas a santificação é obra para a vida toda. E Deus tem tratado isso com a gente, para que a gente seja cada vez mais eficaz, mais útil nas suas mãos. E a minha oração é que da sua vida, seja onde você estiver servindo ao Senhor, que vá além da música, aquilo que flui do seu coração, que a sua adoração, o seu louvor, a sua contemplação no dia a dia flua em todos os momentos que você estiver ministrando, seja na igreja, no presencial, seja diante de uma tela, que é um grande desafio, mas que a presença que enche o seu coração alcance cada coração do outro lado e que Jesus seja exaltado. Amém. Amém. Muito bom. Muito bom. E aqui apenas concluindo e fechando a ideia, o próprio Davi, ele passou assim assim como nós estamos passando, por um período de mudança brusca de cenário, de rotinas, assim. Ele também passou, ele de repente estava ali na presença de Saul, né, o herói nacional, derrotou Golias, ia para as guerras, as mulheres cantavam o nome dele quando voltavam. Um herói nacional, ele se viu banido de repente e foi morar com os filisteus. Então eu fico imaginando o que isso poderia ter gerado no coração de Davi, mas ao contrário, a gente vê assim o ministério de Davi sendo muito frutífero. E na área da adoração a gente tem relatos de salmos que surgiram nesses momentos de dificuldade e de quando a pessoa está fora da sua nação. Tem uma palavra que fala, mas não estou lembrando. Também não estou. E é alguma coisa aí com I. Tá. Então, assim, nós hoje músicos, né? Nós não, eu não sou, mas imagino que alguns de vocês, músicos profissionais, estão passando por esse momento, né? Eu estava até vendo os jornalistas falando sobre o setor de eventos, né? Que muitos de nós temos o nosso ministério da igreja, mas aqueles que são músicos profissionais, eles tocam em casamento, tocam em orquestras e exercem as suas coisas assim fora da igreja. Então isso acabou mexendo muito com nós, com essa questão profissional, e eu tenho visto muitas pessoas se adaptando, colocando assim à disposição cursos, aulas online, fazendo produções, fazendo vídeos colaborativos, né? Isso tem sido muito legal, eu tenho visto que as pessoas têm tido essa oportunidade, né? Têm usado essa oportunidade do isolamento e da dificuldade de acabar os seus eventos para abrir novos leques, e aconteceu também com a gente, né? Uhum. E os voluntários começaram a se deparar com os cultos online, né? E nos cultos online, ao mesmo tempo, como é gravado, como é captado, a gente começou a prestar atenção em detalhes que muitas vezes não prestávamos antes, que é a questão da qualidade musical. Uhum. Então, assim, há um apelo maior pela excelência, e a excelência não é, assim, você se comparar ao melhor e sempre querer ser o melhor. A excelência é você dar o melhor de si, é o melhor que você pode, né? Uhum. Então, independente do formato, seja qual for a ferramenta, que o Senhor use cada um de nós, né?
e que é uma coisa que eu vejo que eu falo sempre para Raquel, é um versículo, é um salmo que eu trago no meu coração, que a árvore plantada junto ao ribeiro de água, Salmo 1, né? Ela dá seu fruto. Amém. Em tempo oportuno. E a gente tem visto isso aí, né? Que a gente começou com umas questões, não sei se algum de vocês conhece, são as nossas lives de segunda-feira. Se você não conhece, a gente transmite pelo Facebook e pelo Instagram. E Deus tem feito grandes coisas. Não estou falando financeiramente, não. Estou falando assim de testemunhos. Amém. E o avanço assim do ministério, né? O quanto assim a gente conseguiu expandir o alcance do nosso ministério através da tecnologia, comparado com o que a gente fazia antes, que essencialmente era visitar igrejas. Recebíamos convites, íamos, tocava lá para 200, 300, 1000 pessoas, às vezes. Às vezes mais, às vezes menos. Então a gente se deparou com uma nova realidade e a gente tem tentado levar a palavra de Deus, o nosso ministério, com isso. Então eu queria agradecer a oportunidade, que você tenha sido abençoado. Amém. Que o restante desse evento todo aí, desse evento Músico Real em Mundo Digital, da AMBB, seja uma bênção para a sua vida. E eu queria encerrar orando com vocês, viu? Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade de estarmos aqui, de nos unirmos a esses irmãos tão preciosos e queridos, ó Deus, para compartilhar aquilo que o Senhor deu para todos nós, Pai, que é o dom da música, o ministério, Senhor, da adoração, ó Deus, e principalmente o de fazer discípulos de todas as nações, Pai, a grande comissão que o Senhor nos trouxe, Pai. Quero te agradecer, Pai, que o Senhor abençoe esse tempo, todo esse evento e tudo que será ministrado ainda, Pai. Amém, Pai. Que a Tua presença envolva cada um dos meus irmãos, Pai. Oro por cada uma necessidade, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão aflitos nesse momento, aqueles que estão se sentindo perdidos, ó Deus, que o Senhor ponha as Tuas mãos de poder e de graça, Pai. Amém. Nós adoramos o Teu nome e nunca deixaremos de adorar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Posso dizer só mais uma coisinha? Mas é claro. Assim como o rei Saul estava com... Alguns falam de uma doença espiritual, ou talvez ele estivesse apenas debaixo de opressão espiritual, não é? Nós temos vivido tempos onde muitas pessoas têm sido adoecidas nas suas emoções, na sua alma, seja por opressão demoníaca ou não, diante da realidade. Nós sabemos que muitas pessoas têm enfrentado isso. Seja um instrumento de cura. Que a sua vida com Deus flua através da música que você faz para Ele. Que enquanto você adora o Senhor Jesus, pessoas, presencialmente ou não, sejam tocadas, sejam libertas e sejam restauradas. Que o Espírito Santo flua da sua vida. Em nome de Jesus. É isso. Amém. Deus abençoe vocês. Beijo.